combater a hipocrisia que os fariseus traziam para dentro da lei, da cultura, né? Então, Jesus já matou 2 coelhos ali com uma cajadada só. Bom, saindo dali, a Bíblia, Marcos relata o chamado de Mateus, ali no versículo 13, né? Então, diz que Jesus saiu para ir para beira-mar, né? E a multidão estava seguindo ele. Quando ele passou lá na coletoria, né? Que era uma cabaninha onde as pessoas iam lá pagar seus impostos, ele chamou Mateus, e Mateus largou o negócio para trás e foi. E Jesus, ele foi comer com Mateus, né? E a gente vê muito isso, né? Jesus, ele comer com as pessoas. E Marcos, como ele quer mostrar que Jesus era homem, ele sempre vai mostrar, né, Jesus tendo essas interações. Então Jesus foi comer com Mateus, lá na casa de Mateus. Que de novo, Levi ou Mateus? Depois que ele mudou de nome. Então, os fariseus e publicanos já observaram e falaram como está comendo com os pecadores, né? E Jesus, então, ele fala um negócio muito importante. Ele diz o seguinte, no versículo 17: Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então Jesus já coloca que o ministério dele está voltado para pecadores. Se você é justo, né, não está precisando de mim, né? E muitas das parábolas de Jesus refletem isso, né? Que Jesus veio para o doente, que Jesus veio para o marginalizado, né? Que aquele que era considerado o pecador estava ganhando a graça de Deus, né? E aí, Marcos já emenda, né, com uma polêmica, que era a questão do jejum, né? E aqui é o seguinte: os fariseus, eles jejuavam toda terça e toda quinta. Isso fazia parte, né, do dia a dia deles, né, jejuar 2 vezes por semana. E aquilo para eles era assim, né? Todo mundo tem que ser santo que nem nós. Nós somos os caras. E é bom, né? Se o cara é santo, ele está com a gente. E aí eles observaram que os discípulos de Jesus não jejuavam na quinta e na terça, né? Aí falaram, chegaram para Jesus e falaram: seus discípulos não jejuam como nós, né? Tirando uma certa onda assim. E Jesus, então, ele diz, né, que não faz sentido, né, os convidados jejuarem enquanto o noivo estava na festa, né, indicando que Jesus era o noivo, né? E aí Jesus, ele aproveita, né, e manda 2 parábolas. Ele diz o seguinte: ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo, né? E aí então Jesus diz que, querendo implicar aqui que não fazia sentido para os discípulos dele jejuarem, porque eles estavam no período de festa, enquanto Jesus estava andando com eles, né? Mas ele diz o seguinte, que haveria tempo em que eles jejuariam, né? Então esse período de festa ia passar, e os discípulos iam jejuar, né?
E a outra questão é o seguinte: não, o que eu estou trazendo é novo, são boas novas. Isso não vai caber, isso não vai casar com a forma velha de vocês fazerem as coisas. Eu trago uma novidade, eu trago as boas novas, o Evangelho. Né? Então, Jesus usa essas duas parábolas da costura e do vinho novo em óleo velho para falar: olha, a gente vai ter que mudar as coisas. Porque o jeito que vocês fariseus enxergam as promessas, enxergam a religião, enxergam o relacionamento com Deus, não vai caber no que eu tenho para trazer para vocês, que é muito mais. Se eu chegar e me adaptar a vocês, o estrago vai ser muito grande. Então a gente precisa de algo totalmente novo. Depois disso vem uma outra questão polêmica, que é a questão do sábado. Então em Marcos 2:23, né, Jesus estava passando, né, com os discípulos, né, por uma aldeia, e a galera devia estar morrendo de fome, né, porque eles começam a colher espigas, né, de um campo de cereal lá no... Né, e aí eu fico pensando aqui, irmão Faria, me ajuda aí, porque eu fico pensando aqui, esse campo era de outra pessoa, né, possivelmente. Os discípulos entraram lá e estavam roubando? Não. De acordo com a lei de Moisés, deixava 10%. Ah, boa! Por isso que eu pedi, esse Faria sensacional. Faria faz. Faria faz. Então tá certíssimo. Né? Então, eles estavam com fome, foram lá pegar, né, espigas para comer. Né? E aí os fariseus estavam perto de novo, né? Eles estavam falando, vocês não respeitam sábado não, né? Isso aí é preto no branco, está lá na lei de Moisés. Parecia até que ele estava sempre atrás de Jesus para pegar. Com certeza ele estava. Isso aí é a coisa mais certa que você pode imaginar, que eles estavam já. Jesus já tinha. Já tinha espezinhado os caras perdoar o pecado, né? Já tinha falado: olha, o que eu estou trazendo, cara, não negócio que vocês estão achando, não, né? Já tinha aqui desfeito do jejum deles, né? Então os caras já estavam querendo pegar Jesus, né? Isso além de outras coisas, né? E aí então eles veem aquilo e falam assim: seus discípulos estão pecando aí, estão pegando os negócios do sábado. E Jesus então ele traz uma verdade aqui, que assim, primeiro ele diz o negócio lá de Davi, quando Davi estava fugindo, né, ele foi no templo e pegou os pães reservados aos sacerdotes, falou: vocês consideram esse pecado? Né? Eles ficaram calados. E Jesus ele fala: olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Né? Quando Deus manda a gente descansar no sábado, Deus está querendo que a gente descanse, mas não que a gente sofra. Tá? Porque se você pega um judeu hoje, no sábado, né, ele não pode ligar interruptor, não pode pegar o elevador. Né? O sábado começa a ficar pesado, começa a dar mais trabalho, né? Porque ele não pode fazer um tanto de coisa, tem que ficar cuidando do que não pode fazer. Ele fica mais preocupado quando você pode. Não pode falar, Não, comer esporte. Não, mas aí ele prepara o dia anterior. Agora, se você vai mesmo na sinagoga, sempre tem um jeitinho lá, porque termina o culto, né, a cerimônia lá do sábado, e eles têm, às vezes eles têm uns banquetes, né? E aí sempre é um gentil que vai lá e serve, porque eles não podem, né? Então eles vão lá, prepara, o gentil prepara, os outros podem pecar, assim,
uma hipocrisia lascada. E Jesus fala, olha, o sábado é para o homem, não é o homem do sábado. Né? Se o sábado ficar pesado, não faz sentido. Não foi para isso que Deus criou o sábado. Né? E aí ele fala, olha, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então você vê, a gente está no capítulo 2, tudo de coisas que já aconteceu. O dinamismo, né, das coisas que vão acontecer. Bom, e aí agora, né, começando o capítulo 3, né, ele vem com mais cura, e agora Jesus cura no sábado, né? Ele vai na sinagoga, está lá ensinando na sinagoga, e o pessoal já estava de olho, porque tinha um homem lá com a mão atrofiada. O pessoal falava, esse cara aí cura a galera, vamos ver se ele vai curar no sábado. Né? E aí Jesus então percebe e fala assim, né? Vem cá, sábado, é permitido fazer o bem ou o mal? Né? Pergunta retórica, né? Mas a gente já sabe qual que é a resposta. Né? Aí ele fala, é permitido salvar ou matar? Todo mundo fica calado. Né? E aí ele olha ao redor, fica, né, Marcos diz que ele fica indignado e triste por causa da dureza do coração deles. E vai lá e cura, né, o homem com a mão atrofiada. Né? E aí os fariseus, né, já começam a falar, tem que matar esse cara aí, não respeita nada, né? Acaba desrespeita as leis tudo, e ainda fica curando o sábado, você vê, né? Não tem condições de um negócio desse não. Né? Bom, de lá então Jesus ele sai, né? Pega um barco com seus discípulos, né? E aí quando ele está indo pegar o barco, o homem que tinha ficado com não, desculpa, estou confundindo. Daqui a pouco a gente chega nessa história. Né? Então, a galera foi para Jesus de novo, querer ser curada, né? E Jesus ele sobe no barco, porque a multidão estava comprimindo muito ele. Né? E passa essa fase, Marcos relata a escolha dos 12. Aparentemente, o que dá para entender aqui é que já estava a galera seguindo Jesus, e Jesus, então, nesse momento aqui, escolheu os 12 e falou assim, vocês vão ser os meus apóstolos, né, e vão ficar comigo. Então, escolhe os 12, gasta pouquíssimo versículo explicando isso também. E dali, diz que Jesus entrou numa casa, né? E tudo quanto é lugar que Jesus ia, a galera se juntava mesmo, né? E Jesus então começa a pregar nessa casa, e aqui vem um negócio muito interessante, porque a família de Jesus soube que ele estava lá, no lugar de ser perto de Nazaré, né? E a família foi lá para impedir Jesus de pregar, né? E dizia, sua própria família falava dele, ele está fora de si, saiu do controle. Então, Jesus ele tinha oposição dentro da própria família, né? E aí os escribas, né, os fariseus já estavam falando, ele está possuído pelo demônio, né? Está possuído por Beelzebú, é chefe de demônios. É por isso que ele consegue expulsar o demônio, porque ele é o chefe deles. E eles começaram a falar isso de Jesus. E Jesus então aproveita, né, essa oposição e essa blasfêmia que estavam falando dele, né, essas mentiras, né, não diz aqui que Jesus ficou nervoso com ele, saiu apelando, nem nada. Tá? Jesus aproveitou para ensinar. Né? E aí ele falou, olha, pode um reino dividido subsistir? Né? Se Satanás se opõe a si mesmo, vocês estão falando que eu expulso o demônio.
porque eu tenho demônio. Olha, se Satanás se opõe a si mesmo, né, chegou o seu fim, acabou. Né? Não vai dar certo. Né? Então, Jesus, ele aproveita, né, e fala, olha, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferem. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Pois diziam, ele está possuído de um Espírito impuro. Então, né, o pecado contra o Espírito Santo é você dizer que a obra de Jesus era resultado de ação de espíritos, de ação de demônios, que era mágica, né? Que não era Deus agindo em Jesus. Então, esse é o pecado do Espírito Santo. No contexto, fica muito claro o que Jesus estava dizendo, o que Jesus classificou como pecado do Espírito Santo. Elton, Sim. você tem razão no que você está dizendo aí, mas essa questão do pecado contra o Espírito Santo também é não aceitar a obra redentora de Cristo. Aquela pessoa que se diz amiga do Evangelho, que simpatiza com Jesus, essas todas aí estão sujeitas à morte eterna, até que elas recebam de fato a obra redentora de Cristo na vida delas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acho que está dentro da perspectiva desse contexto aí também. Isso aí, vários pastores ensinam dessa forma, vários teólogos ensinam dessa forma, mas se a gente pegar o texto, o contexto não é exatamente esse não. É que ele estava falando, olha, ele tem Deus eterno. E Jesus ele falou, olha, esse pecado não tem perdão. Né? É porque quando você diz isso, você está afirmando que Jesus não é Deus. Exatamente. Que Jesus não tem poder para te salvar. Quando a pessoa não recebe a esse Cristo, é a mesma coisa. Quando ela não aceita o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a ideia é a mesma. É claro que se você não aceitar, não vai ter como ser salvo. Porque o texto está dizendo que o único pecado para o qual não existe perdão não é esse? Sim. Então, quando você não aceita a obra redentora de Cristo na sua vida, você está cometendo o mesmo pecado. Eu estou falando do contexto do texto. Okay. Né? Eu entendo que se você não aceitar Jesus, de fato você não vai ser perdoado, porque você não quis o perdão. E quem diz que a obra de Jesus é uma obra de demônios, está dizendo exatamente a mesma coisa. Ele está indo além. Eu acho que ele está indo muito além. Né? Mas assim, é polêmico, assim, são séculos das pessoas falando, o pecado contra o Espírito Santo é não aceitar, né, o plano de salvação através de Jesus. Né? Eu concordo que esse também não será salvo, porque ele não aceitou o plano de salvação. Né? Mas eu acho que quem faz esse pecado, para ele não tem a menor chance. E eu acredito assim, na Bíblia há uma certa gradação de pecados. Tem pecado que era você oferecer uma pombinha. Tem pecado que você tinha que oferecer um boi. Né? Tinha pecado que não tinha negociação. Você ia ser morto. Você ia ficar preso. Né? E tinha pecado que você ia ser morto. Então Deus tem gradação de pecado. Paulo ele fala, olha, eu subi até o 7º céu. Né? Ou o 3º céu, não lembro. Terceiro céu. Né? Se tem 3º céu, será que tem 3º inferno? Mas aí você já está entrando num outro contexto. No primeiro céu, você tem o céu visível. No segundo céu, você tem o céu cosmos. E depois, a terceira perspectiva é de um céu já espiritual, onde Deus habita. Pode ser, então, entendeu? Mas em teologia você tem saída para entrada para tudo. Terceiro Sheol, né? Deus vai para outro lugar?
Então, assim, eventualmente, pode ser que em alguns determinados pecados, Deus fala, olha, esse aqui você vai sofrer um pouquinho mais que esses outros aqui. Isso é uma teologia católica. Né? Católico tem. Né? Então, eu não sei, mas pode ser que esse pecado aqui ele seja o pior de todos. Fala assim, olha, eu vou reservar o pior. Eu fui católica, a igreja católica fala de purgatório. O purgatório não é nem né? É pecado. Mas eu acho que até eles hoje admitem que não tem mais, né? Eu não sei se tem alguém mais versado em toda a católica atualmente, mas eu acho que eu acho que eles estão caindo. Oi? Agora nós estamos mudando o assunto, mas a questão é que a Bíblia fala. O homem, depois disso, o juízo, né? A Bíblia Sim. Mas essa questão, eu entendi, você falou, nesse momento aqui, o que Jesus falou foi exatamente isso. Ele explicar. Pode ser que alguns, outro texto, né, Carlinhos, a gente entenda de outras, né, algumas outras coisas que seriam consideradas pecados contra o Espírito Santo, né? Mas nesse aqui é exatamente isso, porque os fariseus estavam comparando Jesus ao demônio, ou seja, o Espírito Santo, né, que habitava em Jesus, eles estavam comparando com o Espírito do demônio. Exatamente. Nesse contexto, acho que é isso mesmo. Só para polemizar um pouco mais aqui, mas o sentido do aprendizado eu acho que é exatamente esse. A gente ter pelo menos mais de uma perspectiva. Sim. Vejam bem, eu conheci pessoas na minha vida, por exemplo, que falavam mal de Deus o tempo todo e do próprio Jesus e espraguejavam e tudo mais. E essas pessoas depois foram salvas por Cristo. Aí eu entro em contradição com essa ideia única de que somente essa possibilidade aí é que faz com que a pessoa não obtenha a salvação. Qual a possibilidade? De que esse pecado por qual não há perdão seja exclusivamente falar mal do Espírito Santo ou xingar o Espírito Santo. Não, aqui não é só falar mal. Aqui é falar que a obra do Espírito Santo é feita por Satanás. Tá, mas o não crente, o que não conhece a Deus, ele pode sim, eventualmente, dizer coisas em relação a Deus que eu e você não diríamos, em hipótese alguma. Sim, mas é porque a gente tem temor. Exato. Né? Quem não tem temor, ele está longe da presença de Deus, ele não conhece a Deus. É a mesma coisa que o apóstolo fala, que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Se você continuar fazendo isso até o final da sua vida, onde haverá já a sua condenação eterna, que você não recebeu esse Cristo, você vai estar morto no seu delito e pecado. Do contrário, se você for salvo por Cristo Jesus, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí? O que eu vejo assim, pessoas que eu conheço, eu frequento um ambiente que tem muitas delas, né, que não são tementes a Deus, que falam mal de Jesus, que falam mal de Deus, falam mal da igreja, o tempo todo, mas não chegam nesse ponto. Mas isso seria blasfêmia? Rejeitar é blasfêmia? Porque aqui eles blasfemaram e rejeitaram. Então não é assim.
reforçar, era para demonstrar o poder de Deus. Era a ação do Espírito Santo demonstrando que Deus estava presente. Então, se a pessoa rejeita isso, não vai ser perdoada. Agora, me parece que só não será perdoado enquanto rejeitar. Vai rejeitando, porque acabou. Então a blasfêmia tem perdão. Não é que a blasfêmia ela não tem perdão enquanto ela acontece. Veja o que está acontecendo com Paulo. Paulo rejeitou também, o blasfemou também. Mas depois foi salvo. Mas Paulo não acusou Jesus de ter feito obras a partir do demônio. Isso a gente não tem relato. Aquele foi o modo. Mas provavelmente todos os conhecedores da palavra, da época, os capítulos, eles estavam rejeitando realmente, não tá? Paulo, então, Paulo foi a mesma linha. Paulo, ele não passava. Porque quando você chega no cristão. Mas a minha pergunta é: tem diferença entre rejeitar e blasfemar? Ou é a mesma coisa? Não, claro que não. São pecados diferentes. Sim. São pecados diferentes. Mas todos partem da rejeição. A pessoa que blasfema, obviamente, ela está rejeitando. Ela tem que rejeitar para blasfemar. Só que ela não significa que ela vai rejeitar definitivamente. Porque eu estou vendo, gente, não quero polemizar demais, uma opinião aqui. Então, enquanto a pessoa está rejeitando, quantas vezes já viu uma pessoa falar mal? Uma pessoa falar mal. E depois, anos depois, você encontra com aquela pessoa, nossa, vocês falaram tão mal do evangelho, falaram contra, etc. E hoje estava servindo a Deus. Mas falar mal é diferente de blasfemar. Mas eu falo mal assim, né? Eu já ouvi muita coisa. Falar mal é diferente. Especialmente, assim, Jesus nem falou que a blasfêmia era um pecado imperdoável. Ele falou que a blasfêmia é contra o Espírito Santo. Né? Então, assim, eu entendo, e assim, eu não sou teólogo, né? Tem 2 teólogos aqui, mas eu entendo, né, com a minha inteligência que Deus me deu, que blasfemar é diferente de rejeitar, mas eu entendo e concordo que para você blasfemar você precisa rejeitar, obviamente. Né? Nenhum dos dois estão salvos, porque a salvação depende da aceitação. A partir do momento que você rejeita, mas para mim a blasfêmia é um passo além, porque eu conheço gente que rejeita, mas não blasfema. Né? Ele pode falar mal, mas não blasfema. Eu não falo daquele caso desse menino Daniel Mastral? Sim. Ele era orador muito bom. Sim. E etc. Falava muita coisa, né? Muita coisa. Ele blasfemou quando Espírito Santo? Não conhecia antes dele. Eu falo assim, porque alguém talvez já tenha ouvido lá, etc. Depois um sujeito crente lá, assim, totalmente arrependido, etc. Parece que há uma linha muito clara ali, né? Um pecado de rejeitar e outro de blasfemar. Parece. Eu estou mostrando isso aqui. Mas é uma passagem muito isolada e única para dizer que aquela pessoa que blasfemou nunca vai ser salva. Entende? O princípio que o pastor está dizendo aqui, que é importante, que a gente não pode também, é claro, aqui a gente está falando do campo teológico, que é um campo aberto. A gente não pode formalizar não é opinião, é uma doutrina em cima de apenas um texto isolado. Sim. Isso é incorreto do ponto de vista teológico. Concordo com você, né? Mas aqui a gente vale para o outro lado também. Não dá para falar que Jesus aqui estava implicando que blasfemar o Espírito Santo é rejeitar o Espírito Santo. Ele também falou isso. Isso também é uma interpretação mais lata do contexto. Mas com base em outros textos. Não exatamente mencionando o pecado. Nós vamos chegar nesse contexto aí. Mas para mim, estou trabalhando apenas neste contexto. Isso. O texto houve ali uma discussão de demônios e os rabinos chegaram e disseram, isso aí é obra do diabo. Bom, aí Jesus vem e explica, vocês estão rejeitando a justiça de Deus, isso é uma blasfêmia que vocês falaram. Então no texto, contexto, essa ideia. Eu acho que é pontual. Esse texto, contexto. Isso aí está claro. Mas aí o Carlinhos, também eu fiz uma
abrir mais um pouquinho, né? Porque quando você pega outros textos, e a gente vai verificar que outros foram salvos, e talvez quando eu estar naquela leva de pessoas que estavam blasfemando, entende? Eu não sei, assim, porque eu acho que tem pecado que não tem perdão, Jesus fala um aqui. E tem outro pecado que a Bíblia menciona que não tem perdão, que é a apostasia. Mas isso aí é apostasia, a gente já sabe que está indo numa linha direta. Exato, mas aí vem a nossa limitação de entendimento, porque você conhece gente que estava na igreja, saiu da igreja e voltou para a igreja. Não, eu conheci gente. E tem gente que sai e nunca mais volta. Eu conheci gente que foi para a igreja, era da igreja, foi ser seguidora, uma mulher, seguidora de Lúcifer, seguidora mesmo. E voltou para a igreja. É estranho, né? Então, assim, vai pela nossa limitação. Bom, deixa eu só fechar o capítulo 3, que a gente precisa encerrar também. Né? Então, aconteceu isso, e estava aquela bagunça ali, e mais parentes de Jesus parece que começaram a chegar, inclusive a mãe dele. E aí ele vai e fala assim: olha, sua mãe, os discípulos falam, né? Sua mãe e os seus irmãos estão aí do lado de fora. Né? E lembra que antes os irmãos dele já tinham chegado e falado assim: não, ele está fora de si. Né? Então estava dentro desse contexto, os irmãos junto com os fariseus ali, falando: está fora de si, os outros, não, está endemoniado. Pois é, não, tem isso, né? E aí chega mais gente e fala: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Né? E aí Jesus: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? E olhando ao redor, nós que estávamos sentados à sua volta, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus ele muda o contexto ali, mas a gente de laços familiares, mas o contexto era essa questão toda, a galera, inclusive a família dele, questionando o próprio ministério. Tá? Bom, gente, vamos encerrar por aqui hoje, que a Celina já está